Canal Examinando as Escrituras. Curta, comente e compartilhe. Como bem sabemos, o mandamento sobre a guarda do dia do sábado foi esquecido por muitos no mundo moderno. Um grande número de igrejas e seus membros consideram como dia santo o domingo pelo fato de que a ressurreição de Cristo tenha sido no primeiro dia da semana. Porém, em nenhuma linha das Escrituras há tal ordem para essa mudança. Sendo assim, em algum momento da história, alguém fez a alteração do dia de guarda. E como que isso aconteceu? Quem mudou o descanso do sábado, o sábado do sétimo dia da semana, para o domingo do primeiro dia da semana? Será que Deus o Pai, Cristo, ou o Espírito Santo, ou talvez um dos apóstolos fizeram em algum momento essa mudança? Será que a Bíblia autoriza essa mudança, amigos? Bom, fique nesse vídeo e saiba esta e outras respostas sobre a mudança do sábado para o domingo. O primeiro registro de decreto dominical foi em 7 de março de 321 depois de Cristo. O imperador romano, Constantino, decretou que todas as oficinas fossem fechadas e que todos repousassem no venerável dia do sol, que era o domingo do Império Romano. E, aos poucos, foi adotado esse dia pela Igreja Católica a fim de cristianizar o dia que sempre foi pagão. Quando Deus deu os 10 mandamentos ao seu povo, ele também deixou claro que nenhum ser humano deveria mudar as suas ordens. Ele disse: nada acrescentem às palavras que eu lhes ordeno, e delas nada retirem, mas obedeçam aos meus mandamentos, os mandamentos do Senhor seu Deus, que eu lhes ordeno. Deuteronômio capítulo 4, versículo 2. Na verdade, o próprio Deus prometeu não alterar os seus mandamentos, porque eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3, versículo 6. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago 1,17. Jesus não mudou o sábado, amigos, nem o anulou. Ele o confirmou em sua vida e até mesmo declarou: não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. E digo-lhes a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Mateus 5, versículos 17 e 18. Também os discípulos e apóstolos continuaram guardando o sábado. Tiago, um dos primeiros líderes da igreja cristã primitiva, escreveu o seguinte sobre os 10 mandamentos após a morte de Cristo: pois aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Tiago, capítulo 2, versículos 10 e 11. Lucas, o médico evangelista da igreja primitiva, relatou o seguinte: no sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Atos 16, 13. E no livro de Atos, no Novo Testamento, Lucas menciona 84 vezes que o sábado era observado pelos seguidores de Cristo, e todos abrangendo um período de pelo menos 14 anos depois da ressurreição de Jesus. Veja, 2 sábados em Antioquia, Atos 13, versículos 14, 42 e 44. Um sábado em Filipos, Atos 16, 13. 3 sábados em Tessalônica, Atos 17, versículos 2 e 3. E 78 sábados em Coríntios, Atos 18, 4 a 11. Bom, de acordo com a lei de Deus, o dia do Senhor é o sábado, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Êxodo 20, versículo 10. Mas então, de onde veio o domingo? Veja, na Bíblia, o primeiro dia da semana, ele nunca é chamado de domingo, nem é chamado de dia santo. Nem existe qualquer indicação, amigos, de que se deveria ser separado este dia como um dia de adoração.
Só existem 8 textos nas Escrituras que falam do primeiro dia da semana. E se na Bíblia existe alguma ordem ou permissão para a troca do sétimo para o primeiro dia da semana, tem que estar nestes 8 textos. Vamos então fazer um exame crítico dos 8 textos que mencionam o primeiro dia da semana e ver se existe uma autorização bíblica para esta mudança. Bom, o primeiro texto está em Mateus 28:1 e lá diz o seguinte: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Você achou nesse versículo que existe alguma coisa indicando que Deus mudou o dia de adoração do sábado para o domingo? É claro que não. Esse texto ele foi escrito no ano 62 depois de Cristo, 31 anos depois da sua ressurreição, amigos. Ele só descreve que Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, estão esperando terminar o sábado de descanso para então irem ver o corpo de Jesus. Mas pelo contrário, este é mais um texto que prova que após a morte de Jesus, o dia que se guardava era o sábado. O segundo texto está em Marcos 16, versículo 2. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã bem cedo, ao nascer do sol. Esse texto também foi escrito 31 anos após a morte de Jesus. E em Marcos 2, 28, Marcos menciona que o sábado é o dia do Senhor e desconhece completamente o domingo como um dia santo. O terceiro texto se encontra em Marcos 16, versículo 9, e diz: E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena. Esse texto também foi escrito 31 anos após a ressurreição de Jesus. Também não fala nada de guardar o domingo. Na verdade, podemos notar que Jesus teve todo o cuidado de não violar o sábado nem na sua morte. Seus trabalhos de criação e redenção foram realizados honrando o sábado, meus irmãos. O quarto texto está em Lucas 24:1. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Lucas escreveu isso no ano 64 depois de Cristo, 33 anos depois da ressurreição do Senhor. E também não vemos nada, nem ninguém dizendo sobre a guarda do domingo. Pelo contrário, Lucas faz questão de deixar claro no capítulo 23, no versículo 56, seu conceito sobre o sábado. Ele diz: E voltando elas no sábado, repousaram conforme o mandamento. Bom, o quinto texto está em João 20, versículo 1. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra retirada do sepulcro. Esse texto foi escrito em 97 depois de Cristo, 66 anos depois de Jesus ressuscitar, e também não diz nada a favor do domingo, amigos. O sexto texto ele se encontra em João 20:19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e trancadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e disse-lhes: Paz seja convosco. Esse texto não fala nem sequer que os discípulos se reuniram para um culto. Pelo contrário, só estavam ali escondidos por causa do medo, apenas isso. O sétimo texto está então em Atos 20, versículo 7. E no primeiro dia da semana, ajuntou-se os discípulos para partir o pão. Paulo, que havia de viajar no dia seguinte, falava com eles e prolongou o discurso até meia-noite. Esta era a noite de sábado. Eles haviam passado o sábado todos juntos, como era seu costume, Atos 17, versículo 2. E ao terminar o dia, no pôr do sol, e começando o primeiro dia da semana, Paulo, que teria de partir no dia seguinte, desejou usufruir então da presença dos seus discípulos e amigos, e isso foi até a meia-noite. Você notou que Paulo evitou viajar no dia de sábado? Bom, o oitavo texto se encontra em 1 Coríntios 16, 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Bom, Paulo soube que os crentes de Jerusalém estavam em grande necessidade, e os discípulos então decidiram socorrê-los.
Paulo então pediu aos irmãos que em casa, e não na igreja, no primeiro dia da semana, fossem ajuntando alguma coisa, dinheiro, alimento, roupas, sandálias, etc. Paulo estava organizando o trabalho de assistência social e apenas isso, meus irmãos. Bom, aqui foram os únicos 8 versos da Bíblia onde aparece o primeiro dia da semana citado. E falando sinceramente, você achou que algum desses textos Deus mandou mudar o dia de guarda para o domingo? Achou que em algum deles há provas de que os discípulos guardaram em algum momento o domingo? Então, quem mudou o dia de guarda e quando que isso aconteceu? Veja, logo depois que Jesus subiu ao céu, o cristianismo começou a ser perseguido terrivelmente. Os grandes e terríveis shows de crueldade no Coliseu eram espetáculos de morte de cristãos. Durante muitos anos, os cristãos foram perseguidos até a morte, amigos. Morriam homens, mulheres, crianças, até idosos. Contudo, o problema para Roma era que, apesar de perseguir muitos e matar muitos cristãos, eles não conseguiam matar o próprio cristianismo. O sangue dos cristãos, quando caía na terra, era como semente que fazia com que aparecessem mais e mais cristãos. Nenhum imperador romano, por mais poderoso que ele tenha sido, conseguiu vencer o cristianismo pelo medo e pelo ódio. A perseguição, na verdade, foi em vão. Mas você conhece aquele velho ditado? Se você não pode vencê-los, então junte-se a eles. Assim, o imperador, muito esperto, decidiu que não iria mais lutar contra o cristianismo. Ao contrário, iria unir-se aos cristãos. Ele resolveu se declarar cristão e agora fez com que o cristianismo passasse a ser a religião oficial do Estado romano. O nome deste imperador era Constantino. Só que Constantino era pagão, amava outros deuses, guardava outro dia e a Bíblia para ele não tinha valor. Assim, Constantino parou com a perseguição e que muitos pensaram que seria uma bênção, acabou então sendo uma grande maldição. Isto porque Constantino começou a introduzir dentro do cristianismo as coisas nas quais ele mesmo acreditava. Aos poucos ele foi fabricando um cristianismo que era a cara da sua religião pagã. Constantino, que era pagão, portanto, idólatra, adorava ídolos, abriu caminho para se introduzir dentro do cristianismo a adoração de imagens. Então, depois que o Novo Testamento já tinha sido completado e que todos os apóstolos já tinham morrido, no dia 7 de março de 321, depois de Cristo, Constantino o Grande promulgou a primeira lei civil acerca do domingo, ordenando que todas as pessoas do Império Romano, exceto fazendeiros, deveriam descansar no dia do domingo. Esse foi o primeiro decreto dominical, o qual foi promulgado no dia 7/3 de 321 e que dizia o seguinte: devem os magistrados e as pessoas residentes nas cidades repousar e todas as oficinas serem fechadas no venerável dia do sol. Então, quem assumiu a mudança do dia de descanso? Quem oficialmente assumiu a mudança do dia de descanso do 7º dia para o primeiro dia da semana foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas isso já havia sido profetizado. O profeta Daniel mandou um aviso para toda a humanidade. Ele disse que se levantaria um poder na terra, o qual mudaria a lei de Deus, e proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Daniel 7:25. E assim, amigos, o dia que era contado de pôr do sol a pôr do sol, conforme Levíticos 23, versículo 32, sábado de descanso solene vos será, de uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Passou a ser contado agora de meia-noite a meia-noite. E o mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar, passou para guardar domingos e festas. Bom, agora cabe a você fazer essa decisão
E lembre-se que em Apocalipse 12, versículo 17, está escrito que nos últimos dias o dragão, Satanás, ficará irado com aqueles que guardam os mandamentos de Deus e que têm fé em Jesus. E antes que você diga que Jesus resumiu os mandamentos em apenas 2, pare e pense. Quando você resume algo, você está anulando a cadeia dos fatos anteriores? Ou você está apenas condensando os fatos em poucas palavras para que seja mais simples e também mais fácil de se falar e de se entender? Ou seja, se você ama a Deus acima de todas as coisas e ama o seu próximo como a ti mesmo, então automaticamente você precisa guardar os 4 primeiros mandamentos e os últimos 6 mandamentos da lei de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que o Espírito Santo te guie em toda a verdade. Até a próxima, amigos. E se você gostou desse conteúdo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo.